Voici la voie du progrès, je cite. Autoroute, les écoles, sans oublier les hôpitaux. Téléphone international, télévision, boîte de concert. Voici le progrès du pays. Voici c'est qu'elle n'a liberté, travail sans revendiquer, servir sans protester, aimer sans érotisme, créer sans vangadisme, parler sans admirer. Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você não acha? Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 99 e recebemos o filósofo Severino Goenha para falar sobre filosofia africana, Lomuco. Na abertura desse episódio, você ouviu um trecho do discurso de Mobu, personagem do filme Der Leone Have Sete Cabeças, de Glauber Rocha. Esse discurso serve de abertura para a canção Descolonização, do grupo de hip-hop Bota Fala. A canção Descolonização fecha esse episódio. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Começamos com esse episódio, parte de uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O livro Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br/loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia africana Lomuco com Severino Goenha. Hoje eu vou conversar com o professor Severino Goenha. Ele nasceu em 1962 em Maputo, Moçambique. Goenha é uma liderança intelectual incontestável na construção da filosofia africana nos países de língua oficial portuguesa. Autor de diversos livros estudados em artigos e teses, o filósofo tem importante atuação no desenvolvimento institucional de centros de pesquisa e qualificação. Atualmente, Severino Goenha é também reitor da Universidade de Moçambique. Então, hoje a gente vai falar um pouco com o professor Severino Goenha sobre a trajetória também da filosofia africana, que de certa forma confunde com a sua própria trajetória, né, professor? De certa forma, a possibilidade de construção de uma filosofia africana em Moçambique se confunde com a sua própria trajetória intelectual. Como que o senhor vê essa relação? Como que o senhor se aproximou da filosofia? Olha, eu tive um percurso, digamos assim, estudei teologia, estudei filosofia, eu me destinava, até por grande influência da teologia da libertação, a uma carreira de sacerdócio. Eu já estava na universidade, estava para ser professor de biologia e química, e eram anos extremamente complicados para Moçambique. Nós tínhamos ficado independentes em 75, e tínhamos, na verdade, por um caminho marxista. Mas muito rapidamente esse caminho mostrou-se um pouco difícil a trilhar, quer por contradições internas do sistema aplicado a um país como o nosso,
quer pelo quadro da Guerra Fria, que nos impunha sanções drásticas, quer ainda pelos nossos vizinhos. Tínhamos, de um lado, a rudeza de Ian Smith, com o regime racista, e, sobretudo, o grande racismo que estava no apartheid da África do Sul. Esta pressão externa, que nos criou um conflito, até uma própria guerra, foi-se moçambicanizando. Foram cooptando as contradições internas do próprio país, do próprio sistema, e começou muito rapidamente, digamos assim, a fragilizar os programas, os objetivos que a independência queria trazer para o país. E aí comecei a decelar uma série de contradições, comecei a ver que o marxismo não era adequado, que as elites, em vez de militarem para fazer alguma coisa em prol das pessoas mais pobres, das populações, etc., mas se autossatisfaziam em discursos pomposos, mas na realidade o essencial dos pequenos bens ou lucros que o país tinha eram encaminhados para aqueles que militavam para uma ala política determinada, neste caso aqueles que partido único estava no governo. E foi nessa altura que entrei em contacto com alguns jovens da Teologia de Libertação e fiquei apaixonado pelo empenho, enfim, que se traduzia numa militância em prol dos mais pobres. Quando jovens advogados, economistas ou teólogos estudavam direito, estudavam economia, para possibilitar registrar casas ou terrenos dos índios que eram espoliados de seus bens, ou que militavam, digamos assim, para os mais pobres, que são, na maioria, no Brasil, as pessoas negras, os índios, etc., eu fiquei extremamente apaixonado, digamos assim, por esta figura militante desse teólogo, que era uma teologia claramente política. E apaixonado por isso, eu mudei a trajetória da minha vida, eu abandonei os estudos da universidade e ingressei num seminário. Num período em que os seminários funcionavam com muita dificuldade, o governo marxista tinha fechado todos os seminários, mandado padres e irmãs para a tropa. Então eu entrei ali quase desafiando o sistema, desafiando o regime, porque acreditava que uma militância do tipo Teologia de Libertação é aquilo que eu podia fazer de melhor, podia consagrar melhor as minhas energias em benefício de outros. E assim que entro no seminário, as aulas nesse período passavam-se à noite, eu de dia continuava a estudar na universidade para ser professor de Biologia e Química, e à noite, durante 2 anos, íamos fazendo aulas de seminário quase de uma maneira semi-clandestina, porque se viéssemos descobertos, o risco que fosse expulso da universidade, que fosse para a cadeia ou para a tropa, era muito grande. Depois de 2 anos, o seminário reabre de dia, eu ingresso no seminário onde fico mais 2 anos, e depois desse período sou mandado para Roma. Em Roma, eu estava no colégio urbano. É muito interessante que o colégio urbano está mesmo em frente ao Vaticano, quando o Papa faz aquelas missas ou quando faz as bênçãos na Praça de São Pedro, nós nos nossos quartos conseguíamos ver o Papa falar do outro lado, nem precisávamos descer e ir até a Praça de São Pedro. Mas Urbano VIII é o Papa que condenou Galileu. Então é o Papa que criou tudo aquilo que é propaganda fide, quer dizer, inventou, vamos chamar assim, a universidade moderna, inventou as universidades pontifícias, inventou o estatuto de teologia ensinada como uma ciência nas cátedras universitárias. E isso é ligado ao processo, entre parênteses, da descoberta da América. Porque até que a teologia era ensinada na Europa, nos monastérios, o que acontecia é que cada congregação, cada grupo religioso tinha autonomia de ir ensinando, digamos assim, as concepções de teologia que tinha. Mas quando teve que se ensinar para além do mundo europeu, e sobretudo depois das condenações de Giordano Bruno de um lado e Galileu do outro, foi necessário criar, digamos assim, uma forma mais ortodoxa de ensino. É aí que nasce a congregação para a fé, e é aí que nascem também a chamada propaganda fide. O primeiro colégio foi o colégio urbano. E à medida que o tempo ia passando, Roma começava a ter colégios germânicos, ingleses, irlandeses, até ter um colégio brasileiro. Então aquele colégio urbano ficou praticamente só para as pessoas que provinham do continente africano. Então quando eu chego nesse lugar, eu vinha de Moçambique, mas tudo o que eu sabia de África era Moçambique. O resto era tudo que saía dos manuais de escola, de geografia ou da história. Quando eu chego no colégio urbano, eu descubro a África.
porque lá tem 5 do Quênia, 4 do Congo, 10 da Nigéria, etc, etc. Todos os países estavam representados, que é daqueles de língua oficial portuguesa, inglesa, francesa, até da Guiné, de língua oficial, Guiné Equatorial, que falava espanhol. E ali aprendi a descobrir a África. E nesta descoberta da África, eu venho ao conhecimento de uma realidade que em Moçambique ainda não tinha chegado. A existência de uma filosofia africana. Os colegas do Congo, sobretudo, os que vinham de Lumumbashi, tinham conhecido os grandes professores como Mudimbe. Lumumbashi tinha sido, na década 70, vamos chamar assim, o centro do grande debate e de grande reflexão em volta da nascente filosofia africana. Então, em Roma, eu descobri a África. Em Roma, eu descobri a filosofia africana. E mais tarde, com o Filomeno Lopes, militamos para criar aquilo que se chama a Escola de Roma. Eu e Filomeno Lopes introduzimos praticamente em Roma, nas universidades romanas, não pontifícias, digamos assim, esta dimensão da filosofia africana que era completamente ignorada. Só quando, no fim da década de 80, começam os grandes processos de imigração em direção à Europa, é que nasce o interesse por uma certa interculturalidade e, em volta disso, nasce também o interesse pela filosofia africana. Nessa altura, eu já tinha acabado de estudar, já estava a viver na Suíça e fui convidado, junto ao Filomeno, com encontros com uma professora da Universidade de Roma 3, chamada Porcesi. Nós estivemos na gênese da criação daquilo que é a Escola de Roma, que hoje existe em Roma, em várias universidades, digamos assim, cátedras de filosofia africana ou filosofia intercultural, da qual nós estamos na origem. Ora, acontece que, enquanto professor na Suíça, sou convidado pelo meu governo a ir introduzir um curso de filosofia em Moçambique. Nós tínhamos conhecido a filosofia no tempo colonial, mas a filosofia essencialmente limitava-se aos últimos 2 anos do liceu. Tínhamos conhecido uma filosofia Ancilla Theologiam, que é aquela que se ensinava nos seminários católicos. Depois conhecemos alguns fragmentos da teologia marxista-leninista, porque a partir de 75 ficamos marxistas-leninistas. Quando em 1990 o regime moçambicano muda e enveredamos por um caminho democrático, o governo sente a necessidade de ter um outro cunho filosófico. Pensam que a mudança e as metamorfoses que o país tem que passar do ponto de vista democrático, tinham que ser acompanhadas por uma profunda reflexão filosófica. É assim que eles identificam em mim alguém que podia fazer esses currículos novos, que podia fazer a introdução da filosofia, formar os professores que na universidade, num segundo momento, iam formar as demais pessoas a nível universitário e da universidade a nível dos liceus. Então eu volto para Moçambique com esta carga, com este trabalho de ir pensar numa filosofia para Moçambique. Quando eu chego no lugar, sento-me numa mesa com então o Ministro da Educação, os reitores das universidades. A minha pergunta foi: que tipo de filosofia nós precisamos? Em outras palavras, a que problemas é que a filosofia é suposta a contribuir a dar respostas? Porque filosofia não pode ser uma coisa que cai no ar. Não se tratava simplesmente de ensinar a história da filosofia, mas era convocar a história da filosofia com os seus sistemas epistemológicos e metodológicos de continuidade, descontinuidade e ruptura, para tentar ajudar a trazer respostas a problemas concretos que estamos confrontados. Nessa altura aconteceu uma coisa muito caricata, é que alguém da cooperação portuguesa vem ter comigo e diz-me que não precisávamos de pensar num currículo moçambicano, porque os portugueses tinham um currículo e eu podia aplicar esse currículo em Moçambique. E na primeira página desse livro estava escrito a nossa identidade europeia. Eu perguntei para ele se era isso que eu tinha que ir ensinar em Moçambique, dizer que os moçambicanos são europeus. Isso não lhe parecia uma contradição. Então, a partir daí, o esforço que nós fizemos foi, em primeiro lugar, pensar num currículo que ia responder aos problemas de Moçambique. Fizemos um trabalho quase de sociologia para tentar identificar os principais problemas nos quais a filosofia podia ajudar a dar resposta. Identificamos 3 áreas. Identificamos a área da filosofia política, identificamos a epistemologia e identificamos a ética. Nós centramos as nossas investigações, as nossas pesquisas, o nosso ensino em volta destes 3 domínios. Por quê? Porque a política
pensar politicamente significava que as pessoas não entendessem a democracia como ir meter um voto cada 4 ou 5 anos quando houvesse eleições, mas que perguntassem o que é um sistema democrático, o que é que significa ser cidadão, o que é que significa ter direitos, o que é que significa também ter deveres, o que é que significa viver com os outros numa sociedade de participação, onde a democracia é o perno principal e o elo da participação de todos na coisa comum. Em segundo lugar, nós introduzimos a questão da ética. A questão da ética tinha a ver com o fato que Moçambique teve mudanças em termos de valores muito radicais e muito trágicos em muito curto espaço de tempo. Nós, até o fim do século XIX, tínhamos reinos africanos que foram destruídos com a presença colonial. Nós substituímos valores endógenos intra-moçambicanos por valores de colonização europeus. Na década de 60, começou a luta de libertação. Em 75 ficámos independentes, mas introduzimos também um sistema exógeno que era ligado ao sistema marxista. E 10 anos, 15 anos mais tarde, tínhamos que mudar de novo de sistema para enverdar por um caminho que era democracia, participação, ou como quisermos chamar. Quer dizer que em termos de referência, em termos de valores, em termos de axiologia, as pessoas ainda vivem com referências muito conturbadas, muito contraditórias, e não se conseguem pensar, imaginar em termos de uma linha que possa servir de linha-guia da conduta que as pessoas têm. O terceiro aspecto era a questão epistemológica. Tratava-se de uma epistemologia que devia nos ajudar a refletir no que nós somos, não centrados naquilo que a gente chama hoje, digamos assim, o universalismo etnocentrado, quer dizer, pensarmos em função daquilo que o universalismo europeu, desde a época do iluminismo, foi produzindo e foi impondo como sendo o valor humano, a vida do homem, a história universal e etc, etc. Como pensar a partir de nós próprios. Essas são as 3 linhas guias que nortearam, vamos dizer assim, aquilo que era o nosso programa, que entrou a partir dos anos 90 e que formou o essencial dos professores de filosofia que temos em Moçambique. Uns depois foram completar estudos até no Brasil, alguns ainda estão no Brasil, outros foram para a França, outros para Portugal, para os Estados Unidos, etc. Mas a base da formação que nós tentamos trazer era esta. É óbvio que para lutar contra uma história etnocentrada que pretendia que nós nos pensássemos a partir de um elo, como quer Levinas, um elo judeu ou cristão, como o único polo de reflexão possível do ser humano, nós fomos buscar todas aquelas reflexões que eu posso chamar assim, filosofias, vou dizer a palavra por questão de conveniência, alternativas ao pensamento europeu. É neste sentido que eu introduzo, ao mesmo tempo que introduzo a filosofia, primeiro a filosofia africana. Os moçambicanos que lá estavam nunca tinham ouvido aquela surpresa que eu tive na década 80, eles vão ter na década 90, porque ninguém deles sabia, nunca se ensinou, nem no tempo colonial, nem no tempo pós-colonial, nada que se parecesse com alguma coisa que se chamava filosofia africana. Mas, ao mesmo tempo, eu introduzi a filosofia latino-americana. Aprenderam a conhecer Dussel, conheceram o Raul Fernet Betancourt, viram a Black Theology of Liberation dos Estados Unidos e até comecei a tratar do pós-colonial, que era já de origem asiática, mais do pensamento indiano. A ideia era que não havia uma única maneira de pensar o homem, a humanidade universal, havia muitos e era preciso conjugar, digamos assim, para que tivéssemos alternativas de pensamento ao pensamento ocidental. Isto é, em resumo, o quadro no qual eu tive um certo protagonismo, participei com outros, penso no professor Castiano, que, apesar de ter chegado a este programa um bocadinho mais depois de ter começado, um pouco depois de mim, mas foi digamos assim, e continua a ser uma pessoa extremamente importante para a realização do projeto que estamos a levar a cabo agora, já são 30 anos. Parece que o senhor já pegou uma nova função da filosofia. Se a gente olhar para trás, num processo de dependência, vários dos dirigentes se tornaram espécies de reis filósofos. Se a gente pegar o exemplo do Leopoldo Senghor, do Nkrumah,
de certa forma, a postura do Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, apontavam para a construção de um ideário que unificasse a nação de certa forma. O senhor ainda tem essa tarefa de preceptor da nação? Qual que é a função da filosofia em relação a esse processo de construção da identidade nacional? O que norteou a construção digamos assim, das identidades nacionais, se pegarmos o exemplo do Krumah, ou do Senghor, ou do Cabral, ou mesmo de Mondlane, para citar os autores que o senhor citou, eram movidos por um fenômeno muito simples. Havia um conceito pan-africano que nasceu praticamente no século XVIII, penso que o primeiro a teorizar isso é Delany, e depois vai continuar naqueles grandes congressos chamados duboístas, que vão de 1900 a 1945, e que vão dar, digamos assim, o perno essencial da necessidade da África, os homens africanos, os homens negros, militarem em direção à sua própria autodeterminação. A ideia pan-africana era quase como Marcos Garvey vai teorizar, um retorno em massa dos africanos de origem e criar uma espécie de Estado federal em que os africanos pudessem, digamos assim, ter um autogoverno próprio, ter a independência de pensamento e construir repúblicas, construir nações, construir Estados a partir dos valores endógenos do continente africano, dos valores próprios dos homens negros que nós éramos. Esta ideia de retorno à África foi muito forte depois de 1865, quando acabou a escravatura nos Estados Unidos. O grupo de Back to Africa foi muito importante, as pessoas voltaram para a Libéria, voltaram para Sierra Leone. Mas muito rapidamente começou a ficar claro que o panafricanismo não podia ser o retorno maciço de todas as pessoas com origem africana, mas significava valores da negritude, do homem negro ligado a um certo comunalismo, a um viver juntos, a um certo mahat, quer dizer, da justiça como um reencontro presente e do passado, a criação de uma sociedade, do mundo, em que o perno principal não se encontrasse no indivíduo, mas na comunidade, como aliás vai se ver na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. As pessoas da Martinique, da Guadeloupe, começam a pensar em Césaire, começam a dizer que eles querem ser negros, reconhecidos como tais com os próprios valores, mas querem conservar-se no quadro da colonização francesa. Isso já tinha sido claro nos discursos de Washington, Booker Washington nos Estados Unidos, a ideia que não se tratava de voltar para o continente africano, mas de reivindicar direito de igualdade no quadro constitucional dos países em que estavam, mas com o reconhecimento da própria particularidade, do próprio percurso, da própria história e dos próprios valores. Em 1903, o Black Folks Dubois chega a dizer que a única coisa do humano que a América tinha era aquilo que traziam os índios e os negros. O resto era simplesmente um mundo virado em direção ao ter, em direção aos dólares. Era esta humanidade, era este humanismo que nós queríamos tentar implementar. Quando começa o século XX, nos Estados Unidos já há um movimento do renascimento negro, a Black Renaissance. A Black Renaissance, ou Harlem Renaissance, está claramente já no sentido de dizer que existem valores pretamente africanos, existem valores pretamente negros, existem valores que podem não só ser vividos por comunidade negra, mas podem ser, digamos assim, valorizados para além da comunidade negra para o conjunto da sociedade no seu conjunto. E é deste grupo que nascem dois movimentos diferentes. De um lado, o movimento que vai ter o Krumah como o maior representante, quer dizer, ele vai dirigir com o Dubois, o 5º Congresso Pan-Africano, e vai pronunciar a ideia de autodeterminação africana. E do outro lado vamos ter a negritude, que, como diz Senghor e Césaire, eles inspiram-se grandemente nos escritos de Langston Hughes, de McKay ou de Dubois, para criar aquele movimento da negritude. Esses dois movimentos, aquele do Krumah, que dá continuidade aos panafricanistas, é um movimento pretamente político. Krumah vai dizer que nós queremos, em primeiro lugar, a independência, o resto há de vir depois. O movimento da negritude, até pelo assimilacionismo francês, fez com que os Césaires ficassem no quadro francês, Martinique e Guadeloupe são ainda França hoje, e fez com que o Césaire, que o Senghor
em primeiro lugar, não pensasse a independência. Em primeiro lugar, pensasse, digamos assim, naquele Estado ultramarino que de Gaulle tinha criado para que ele continuasse a viver no quadro francês. Mas as circunstâncias levaram a que esse movimento literário, esse movimento assimilacionista, a pouco e pouco se tornasse também um movimento político de libertação, que vai fazer de Senghor, como também de Nkrumah, do outro lado, presidente das próprias nações. Ora, qual é a diferença? É que Nkrumah, exatamente porque não tinha uma concepção intra-africana, quer dizer, não tinha uma ideologia que se baseava nos valores africanos endógenos, ele acabou fazendo, no seu consciencismo, acabou praticamente ir buscar, vamos chamar assim, uma ideologia de contraposição no quadro da Guerra Fria, neste caso é o marxismo-leninismo. Senghor faz um exercício, um bocadinho, uma pirueta, um malabarismo intelectual muito mais longo, ele fala de um certo socialismo africano. Ele pensa que os africanos têm valores que lhes são próprios e que são esses valores que têm que nortear o nosso viver juntos como comunidade. Porém, no fundo, as instituições que vão regir aquilo que vai ser o viver juntos dos africanos, querem Senghor, querem Nkrumah, vão ser as instituições europeias. E eles vão acabar confrontando-se numa confrontação ridiculamente de dois níveis exteriores ao continente africano. De um lado, a confrontação histórica entre os britânicos e os franceses e, do outro lado, a confrontação ideológica no quadro da Guerra Fria. Mas, no fundo, mais do que reis filósofos, é que o número de pessoas de elite, que podiam assegurar a governação de países, acabaram sendo aqueles que eram, no fundo, filósofos ou que eram literários, no caso de Senghor. Ora, a nossa geração tem uma sorte. A nossa geração é que hoje não se confunde o filósofo com o governante. Não se confunde a ala de pensamento com a ala de governação. Eu estou longe de pensar em mim como alguém que vai fazer política ativa ou que vai ocupar cargos de poder. Eu limito-me a ser, digamos assim, alguém que tem um ponto de vista crítico do avanço da sociedade. Mas o ponto de vista crítico não deve se entender no sentido de deconstrutivo, no sentido de dizer as coisas que não vão. Nós tentamos ajudar a alimentar, em termos de reflexão, o percurso democrático, o desenvolvimento societário, mas também esta necessidade de irmos ultrapassando gradualmente todas as divergências que podem meter ou hipotecar a continuação do nosso processo de independência em termos de divisão tribal, étnica, racial, etc, etc. Mas que nós não somos filósofos reis, nós somos filósofos que acompanham, vamos dizer assim, criticamente a evolução social, política e histórica dos nossos países. Neste sentido, há uma geração de distância, o continente africano fez passos em frente, Senghor e os Nkrumahs, no tempo deles, houve Mulhanes, os Cabrais, não tinham alternativa. Os que pensavam, os que ensinavam, os que se engajavam, eram todos centrados numa única e mesma pessoa. Hoje, felizmente, não é isso. Nós temos partidos políticos, a gente faz carreira, a gente tem formação, tem interesse em estar no partido, no parlamento, na governação, ainda bem que é assim. Isso liberta-nos a nós de fazermos uma função de pensamento. Quando o senhor começou a trabalhar em Moçambique, provavelmente o senhor teve que enfrentar uma outra barreira, que é a questão da língua. Quando o Dimas Masolo descreve as escolas de filosofia, ele fala de escola de filosofia africana, ele descreve a filosofia anglófona, francófona e fala da escola do Vaticano, da escola de Roma. Só que essa escola de Roma, enquanto em Roma a maioria dos escritos eram italiano, né? E agora, de repente, se eu tinha que escrever ou debater as coisas em português. E parece que existe uma certa defasagem em relação à filosofia lusófona. Eu digo isso porque acabou de sair um compêndio da Palgrave de filosofia africana e tem um único capítulo sobre a filosofia lusófona, muito pobre, não escrito por um lusófono, né? Escrito por um suíço. Então parece que a filosofia lusófona ficou um pouco para trás, talvez até pelo período de luta por independência mais demorado e por ficar também presa dentro dos conflitos da Guerra Fria. Nesse contexto, o que significa filosofar em português em África?
Olha, isso tem a ver com os motivos que o senhor avança são justos, são legítimos. Nós somos os últimos na ala do processo das independências políticas, das queremos a independência. Isto é um facto. Mas tem a ver também com a história intelectual das potências colonizadoras. A França tem uma grande tradição de pensamento filosófico. A filosofia faz parte do ensino de qualquer francês e, de consequência, ensinou-se isso também nas suas colônias. A Inglaterra tem a história do pragmatismo, dos Locke, dos Hobbes, etc., que isso também faz parte do currículo do ensino das pessoas de língua inglesa. Nós, os últimos filósofos de língua oficial portuguesa em Portugal, não sei a que tempo é que datam, século XVII, XVIII, nem sequer grandes filósofos, mas que fizeram alguma aparição no mundo intelectual da filosofia. Então vamos dizer que Portugal é completamente um país que não brilha pela sua presença na história até ocidental do pensamento filosófico. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o próprio Salazar, durante a época do fascismo, praticamente fechou todo o ensino das humanidades e ciências sociais no quadro português. E, por fim, enquanto os francófonos começam a ceder à formação universitária em Paris, pensa na criação daquilo que chamou-se Étudiant Noir, que é a origem da negritude, onde Damas, César e Senghor vão se conhecer, com Etienne Leroux, etc. Estamos na década de 50. Os primeiros moçambicanos a ir estudar para Lisboa, como os angolanos da Guiné-Bissau, datam da segunda metade ou do fim do século, da década de 50, início da década de 60, e muitos destes ou eram de pais portugueses ou eram completamente assimilados. O número de pessoas negras, africanas, que iam para lá eram quase inexistentes. Este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é quase uma caricatura. Quando a gente encontra o maior número de estudantes, de colegas filósofos que eu encontrei, que eu conheço, do Benin, do Senegal, da Costa de Marfim, etc., a gente encontrava-os em Paris. Eu vivi 2 anos em Paris e quando eu passava pela presença africana, uma pequena livraria fundada por Alioune Diop, que foi fundada em 54, em 48, concomitantemente em Dakar e em Paris, e que foi aquela que publicou o essencial dos escritos filosóficos de toda uma geração, até hoje. Eu encontrei lá livros de Amílcar Cabral, encontrei livros de Mondlane, eu encontrei livros de Agostinho Neto. Quer dizer que aquele espaço era francófono, mas traduzia, vendia, publicava e fazia conhecer aquilo que era o debate intelectual, político, filosófico e literário dos países africanos. Quando você vai para Londres, você tem a mesma coisa em relação aos países de língua oficial inglesa. Quando você chega a Lisboa, você não encontra absolutamente nada. Lisboa não conseguiu, nem no tempo colonial ou pós-colonial, ser um centro de encontro, de difusão, de debate de ideias. É muito mais fácil para mim, moçambicano, ir dar aulas na Suíça, ser convidado na Itália ou para Paris. Eu vou todos os anos para Paris, mas ser convidado a Lisboa é muito mais complicado. Quer dizer, os portugueses ainda olham para nós, ainda pelo complexo de inferioridade que lhes habita, porque eles se sentem inferiores, eles olham para nós como se fôssemos, não sei se concorrentes, são adversários, mas não são interlocutores nossos. Quer dizer, isso faz com que nas praças internacionais nós não possamos nos apresentar como falantes de uma língua. Não podemos ter apoio, digamos assim, até em termos de livrarias, de publicações, de artigos, de revistas científicas da parte de Portugal, e isso fez com que eu continuasse a pensar que o verdadeiro espaço de um debate filosófico lusófono tem que ser um diálogo muito mais continuado entre este pequeno grupo de fazedor de ideias nos países africanos, nomeadamente com Filomeno na Guiné, o Castiano e eu aqui em Moçambique, alguns em Angola, com o Brasil e não tanto com Portugal. Isso faz com que nós sejamos completamente periféricos e no debate, digamos assim, no próprio debate africano. O ano passado, só para contar uma anedota, eu estava em Paris e passei pela presença africana, havia lá um encontro em que viam as pessoas como Olisson Inca, convidaram todos aqueles que, desde os anos 50, 60, 70, tinham publicado com a presença africana. Como, por acaso, nem para a literatura, nem para a política, nem para o conto, não havia nenhuma presença lusófona. E aquele momento, quando me viram ali, por favor, pode...
Eu disse, olha, eu não posso, estava aí para a Alemanha ver o meu filho e não consegui ficar lá, já tinha o bilhete comprado e não conseguia mudar de datas. Mas para dizer que a nossa perifericidade se deve essencialmente à perifericidade que Portugal representa, a língua portuguesa representa no quadro cultural europeu. E se nós podemos sair, ou vamos sair desta periferidade, só pode ser graças ao Brasil, pela sua dimensão, pelo seu nível de produção e até pelo interesse que tem pelos tipos de argumentos que nós tratamos em filosofia africana. O senhor tem um livro de 1995 que é bem curioso, que é o Mucachanadas. O Filomeno Lopes, ele até indica no livro Filodramática que esse livro é uma boa chave para a introdução no seu pensamento, né? E realmente é uma chave interessante, porque lá o senhor experimenta um outro gênero de escrita que não é tão comum. É uma escrita que está mais próxima da literatura. Mas eu vou te perguntar aqui, não tanto sobre o gênero literário, mas esse título remete já a um diálogo com as línguas moçambicanas, as línguas indígenas, né? Como o senhor vê o diálogo da filosofia africana com as línguas e a tradição cultural indígena? Para começar pelo livro, eu vou dizer que uma das grandes dificuldades e uma das coisas que deve continuar a preocupar o filósofo e a filosofia é Ortega y Gasset, que dizia que a caridade do filósofo é falar simples, né? A filosofia, depois do idealismo alemão, daqueles livros incompreensíveis de Schelling, Hegel, Fichte, etc., o Heidegger no Sein und Zeit, ficou-se com a impressão que nós somos tanto melhor filósofos quanto ninguém nos compreende, quando falamos difícil. Ora, a filosofia não está para falar difícil e ser incompreensível, está para entrar em diálogo real com as pessoas. E muitas vezes nós escrevemos livros, escrevemos ensaios, isto é o género filosófico mais comum, e muitas vezes utilizamos uma linguagem que não é acessível ao comum dos mortais. Então, um dos grandes dilemas que eu sempre tenho e sempre tive é que o meu objetivo é comunicar com as pessoas. E quando eu escrevo um livro que as pessoas não conseguem entender, quer dizer que eu falhei como filósofo. Eu não comuniquei com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade educativa, pelo papel que eu tenho como professor, de não baixar o nível. Quer dizer, não é dizer coisas que infantilizam as pessoas, mas é quase pedagogicamente, numa atitude hermenêutica, levar as pessoas do lugar e o nível onde se encontram e fazer-lhes subir um nível, um degrau em termos de qualidade, de linguagem, de argumentação e também da compreensão de concepções um bocadinho mais abstratas. E este dilema me habita sempre. Eu, quando escrevo alguma coisa, estou ali. E é por isso até que comecei a escrever esses artigos nos jornais, aproveitando o Covid-19, e tentando comunicar mais com as pessoas, tentando ser o mais claro possível, tentando, sem diminuir o nível de exigências, mas ao mesmo tempo trazê-las, ir buscar as pessoas onde estão e para fazer um percurso diálogo, dialético, dialógico comigo. E isto levou-me, a uma certa altura da minha vida, a tentar enveredar por um género literário que me parecia a priori mais compreensível. E isso levou-me a pensar e a escrever Mucachanadas. Não consegui grande coisa, porque o livro, eu gosto muito dele, o Filomeno diz que é o melhor livro que escrevi até agora, mas que, em termos de acessibilidade, não sei se consegui ser acessível a todos. Depois tentei, escrevi um livro sobre Machel, ícone da Segunda República, que foi um livro também mais ou menos romançado, do mesmo estilo, mas enfim, a gente acabou escrevendo coisas quase mais complicadas do que aquelas que a gente faz no ensaio. Mas esta questão de linguagem me habita e nos habita, e penso que devemos habitar todos com muita seriedade. E a terceira coisa é a questão das línguas. A palavra Mucachanadas é simplesmente uma coisa muito simples. É que nós aqui, em Moçambique, nós temos todos um nome português. Eu sou Severino, mas o meu apelido é Ngoenha. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma tradição que é, para além do nome Severino, que é o nome português, nós temos um nome africano. Então, o meu pai deu-me o nome de Mucachane. Esse nome nunca foi registrado, porque na época colonial era proibido registrar esses nomes. Nós tínhamos que ficar com um nome português. E mesmo os nossos apelidos, Ngoenha, não se escreve como se devia escrever, foi aportuguesado. Então, quando eu tive o meu primeiro filho, eu chamei-lhe Jonas Mucachane. Pelo menos eu meti o nome Mucachane
no nome dele, no nome oficial dele, foi registrado com esse nome. A minha filha foi ainda mais longe, porque a minha mãe chama-se Teresa, mas os pais sempre chamaram Wesselia, porque era o nome, o Wesselia era o nome que não era português, então não aceitava no registro meter o nome de Teresa. Mas o pai dela chamou Wesselia do Wells, que é o fundador dos metodistas, e foi aquele que lutou, criou o metodismo para lutar contra a escravatura. Então meu avô deu esse nome de Wesselia, a filha dele, e quando eu tive a minha filha, tenho um filho e uma filha, a ela chamei e registrei oficialmente como Wesselia. Isto é um resgate histórico de uma identidade moçambicana, africana, que nos foi negada há muito tempo, que ocorre resgatar. Agora, a questão do uso e do diálogo com as línguas nativas, essa problemática tem dimensões e conotações diferentes segundo as histórias locais de cada país e da maneira como o país se apresentou no período pós-colonial. Se a gente olha para a África do Sul, os Boers tinham introduzido um sistema de batistões e obrigavam a população negra, cada uma, a falar a sua própria língua. Isso tem aspectos positivos e negativos. O positivo é que eles, de facto, cultivaram, leem, escrevem, estudam e sabem e têm um grande domínio das línguas e das culturas locais. Mas por detrás desse objetivo, os Boers tinham um outro objetivo. É que os únicos que estudavam inglês eram só os Boers. Isso permitia que eles tivessem relações com a história mundo. Eram eles que negociavam, tinham lugares de importância, de prestígio na vida económica e social do país. Os negros estavam num lugar subalterno. Mas em outros lugares de África, se você pensa, toda a tradição inglesa sempre privilegiou ou deixou que, sobretudo os missionários, tivessem, digamos assim, um cultivo enorme das línguas locais. A França fez muito menos. E isso se vê agora. É que os países anglófonos têm um domínio, um interesse, um trabalho da língua que nós não temos no mundo francófono ou no mundo lusófono. Se você olha para a tradição da escola da Abadan, na Nigéria, os grandes escritores que lá saíram trabalharam muitas vezes não só em inglês, mas nas línguas locais. Aqui em Moçambique, quando nós começamos em 62 o percurso pela independência, estamos confrontados com um grande perigo, a tribalização do país. Então, nós tínhamos uma necessidade extrema de unir os moçambicanos para poderem ter uma força de luta comum para chegar à independência. E depois da independência, o perigo da tribalização, que vinha dos países vizinhos, era muito grande. Então a opção foi muito clara. É que a única língua de comunicação oficial das instituições, da política, do ensino, do pensamento, passou a ser português. Então nós, costumo dizer muitas vezes, nós não falamos o português de Portugal. Nós não estamos interessados em falar como os portugueses falam. Nós fomos a uma guerra colonial e nós apropriámos-nos da única coisa que nos interessava de Portugal e que fazia a nossa unidade, que é a língua portuguesa. Então ela torna-se um instrumento privilegiado de ensino e de maneira de fazer filosofia. Agora, está a acontecer uma coisa muito interessante, a nova geração, os que vieram depois de nós, nossos antigos estudantes, são nossos colegas hoje, muitos deles já vejo que nos trabalhos de investigação que fazem, há um interesse em voltar a fazer dialogar esta filosofia que se fez em português nas línguas europeias com as tradições locais e culturais. Este é um esforço que talvez eu também tenha que fazer no futuro, mas já começa a ficar cansado e velho, mas de certeza absoluta que os mais novos vão continuar esta busca, este diálogo necessário, porque há ideias, há conceitos, há valores, há substratos culturais que se encontram nas nossas línguas que não existem em português e para fazer uma filosofia autêntica vamos ter que passar por aí também. Eu vou ter que contradizer o senhor porque o senhor já está fazendo esse trabalho. Afinal, o conceito de lomuco é uma apropriação desse jeito, não? Sim, mas é verdade, você tem razão, é verdade, mas é uma apropriação histórica. O problema do lomuco de facto, é um conceito de emancipação epistemológica. Mas eu fui buscar essa emancipação epistemológica na sua, vamos chamar assim, na sua origem, na sua gênese histórica a nível de Moçambique, e que foi dialogando com o conceito do lomuco para trazê-la um pouco à tona. Mas, como você vê, a única coisa que o lomuco tem de lomuco é simplesmente a palavra lomuco. Mas não houve muito, infelizmente da minha parte, talvez é um trabalho que tenho que fazer ulteriormente.
não aprofundo muito tudo o que se esconde por detrás desta tradição, desses valores. Dou uma pincelada muito, muito rápida e muito curta, mas haveria ali espaço para um trabalho de aprofundamento muito mais extenso, muito mais exaustivo. Eu espero poder fazer isso com um pouco mais de profundidade no futuro. Eu vou tentar pedir para o senhor depois explicar um pouco melhor o conceito de Lomuco, mas eu vou te dar um gancho, que é uma fala do escritor Binavanga Wainaina, que ele escreve o seguinte: em 91, a África deixou de existir. O mundo estava seguro, os vencedores agora podiam se concentrar em ser carinhosos, falando em linguagem assistencialista de metas a serem atingidas. É uma fala bem provocativa, e eu acho que, de certa forma, vai ecoar as críticas que tanto o senhor quanto o professor Filomeno Lopes fazem do assistencialismo no sentido dos estados terem se transformados em Lázaro bíblico, em pedintes, né? E aí eu queria que você comentasse sobre isso, e aí eu acho que é um bom mote para o senhor explicar para o ouvinte o que é o Lomuco. Olha, de facto, nós, os nossos países, ontem nós aqui em Moçambique celebramos 45 anos de independência. Mas, como eu dizia ontem, numa entrevista que fiz à rádio e à televisão locais, é que nós nunca fomos tão dependentes. Aqueles colonizadores que saíram pela porta, entraram pela janela e ocuparam todos os apartamentos de casa. E transformaram-nos a nós em praticamente mendigos da nossa própria casa. Eles vêm com ar de doadores, de parceiros, mas no fundo são os grandes credores que nós temos. Mas o pior não é que eles façam isso, porque a lógica da neocolonização que eles trazem, isso é normal que o façam. O problema é que nós mesmos nos adequamos a este modo de relacionamento. E o que nós fazemos simplesmente é abdicar a um processo de pensamento centrado sobre nós próprios, sobre as nossas necessidades, de sermos lugares de pensamento, de construção de políticas, de construção de algo que possa permitir que a nossa marcha libertária possa continuar pela frente. E hoje transformamos-nos todos os países em pessoas, em Lázaros de mão estendida. Agora, só para dar um exemplo, temos o Covid-19. A primeira coisa que o nosso governo fez, antes mesmo de fazer um recenseamento para ver o que é que nós podemos fazer, que soluções endógenas, locais podemos encontrar, a primeira coisa que fez foi pedir dinheiro à comunidade internacional. Então, a coisa mais simples é estender a mão, esquecendo que quanto mais você estende a mão e depende dos outros, menos independente você é. O que anula completamente todo este esforço histórico de 5 séculos, desde que a escravatura entrou no nosso continente, que nós lutamos por ser de facto livres. Hoje somos nós, não só janelas, mas todas as portas com as nossas atitudes e a nossa incapacidade de ter políticas centradas e para dependermos deles. Ora, o conceito de Lomuco tem a ver com uma prática aqui muito bem moçambicana, aqui no sul de Moçambique, que é quando uma criança nasce, como em todas as partes do mundo, a mãe dá o leite materno, dá o seu seio materno. E este processo dura 6 meses, 1 ano, até quem dura um bocadinho mais do que isso. Mas chega uma altura em que a criança já consegue comer as papinhas ou as frutas, então ela começa a não depender simplesmente de leite materno. Quando isso acontece, é um evento social muito importante. Este evento social chama-se Lomuco, quer dizer que a criança ganha uma certa independência em relação ao seio materno. Mas esta independência em relação ao seio materno não a liberta da relação e da correspondência com o grupo, porque a fruta que nós comemos vem da terra, mas ela também responde a uma tradição alimentar, uma tradição culinária. Quer dizer que a criança sai de uma relação a dois, mãe-criança, para uma relação com a terra, uma relação com o grupo, uma relação com a cultura. Na década de 50, 60, uma igreja missionária, Missão Suíça, que esteve em Moçambique, fez uma cerimônia em que decidiu que os missionários deixavam de ser os responsáveis principais da igreja, mas pessoas da África, pessoas moçambicanas iam ser responsáveis. E, por analogia, foram buscar essa tradição local de Lomuco e aplicaram na dimensão da igreja. Este evento teve repercussões muito grandes na política local, porque os portugueses viram nesse gesto o início de um processo de rebelião contra a colonização para
passar de um Lomuco religioso a um Lomuco, vamos chamar assim, mais político. E, de facto, viram certo, porque figuras como Eduardo Mondlane, como Armando Guebuza, como Graça Machel, pessoas que estão no primeiro plano da luta pela independência nacional, saíram dessa mesma igreja e, de facto, acabaram transformando aquilo que era um Lomuco missiológico num Lomuco político. O que o livro pretende dizer, analisando a relação que as organizações não governamentais têm, quer com o governo moçambicano, quer com as organizações internacionais, é a necessidade de caminharmos nesta busca do Lomuco e até a nível epistemológico. Termos categorias de pensamento que sejam moçambicano-centradas, africano-centradas, centradas nas nossas tradições, nossos grupos e nossas culturas. Essa busca de tradições e relações epistemológicas diferentes parece ser um ponto comum também na atividade filosófica. O Filomeno Lopes chega a falar em filodramática, né? E o senhor tem desenvolvido uma prática de ateliês filosóficos. Uhum. Como os ateliês filosóficos funcionam, né? Como a filosofia é praticada dentro deles? Eu sei que ultimamente eu tenho publicado textos em várias mãos, né? Escrito com várias pessoas, mas eu tenho essa curiosidade metodológica, como o senhor tem procedido para desenvolver esse desmame no processo de ensino de filosofia e de prática filosófica? Uma das coisas que é fundamental para mim, e a razão pela qual envolvo outras pessoas, é que eu penso que nós temos que ter uma maneira mais ecumênica de fazer pensamento. Muitas vezes nós pensamos que somos grandes pensadores, grandes filósofos, quando pensamos cada um no seu pequeno ângulo, produz um livro e faz uma apresentação, e aquilo é obra dele que produz no seu ângulo isolado, sem se confrontar, comunicar com os outros. Eu comecei a escrever livros com o Castiano, produzi uma série de livros com o Castiano, produzi uma série de livros com o Luca Bussotti, que era o colega e amigo, trabalhei muito com o Filomeno Lopes, e trabalhei na formação de muitos jovens que estão aqui hoje. Eu penso que o que nós temos pela frente é produzirmos filosofia de uma maneira mais comunitária. Trazer a comunidade para a mesa da nossa reflexão e, de uma maneira comunitária, poder render, criando perspectivas de desmame do pensamento ocidental, mas também do pensamento individualista, porque o grande problema do Ocidente não é simplesmente meter o indivíduo no centro, mas é que o próprio saber é intrinsecamente ligado à produção individual das pessoas. Ora, se você olha para aquilo que a gente chama Ubuntu, aquilo que a gente chama produção intelectual negra e africana, você não mete o acento essencialmente no indivíduo, mas no grupo que produz um pensamento que pode servir de uma alavanca para dar um passo ulterior e superior no processo de emancipação. Então, nós escolhemos temas que são pertinentes, que interpelam, que saem das preocupações profundas das nossas populações, da nossa vida, do nosso cotidiano e do nosso próprio percurso. E nós mobilizamos a filosofia com a sua história para ajudar-nos a encontrar respostas para o problema que nós temos. Não é Platão, Sócrates ou Heidegger que nos interessa, mas podemos mobilizar um ou outro na medida que a sua reflexão ajuda a esclarecer, a dar forma ou a encontrar resposta ou encaminhamento para um problema concreto com o qual estamos confrontados. Então, nós subordinamos a convocação de diferentes pensamentos à busca da solução de um problema determinado com que estamos confrontados. Sobre os ateliês filosóficos, como eles funcionam, só? Exatamente assim. Os ateliês filosóficos, nós nos encontramos no princípio do ano e nós decidimos uma série de temas. E, por exemplo, o ano passado nós escolhemos o tema que nós tínhamos, era a democracia moçambicana, o que temos e o que nos falta. A ideia mesmo não era para dizer que na nossa democracia só nos faltam coisas. No nosso percurso histórico, nós já fomos um país sem democracia nenhuma. Agora, depois de muitas metamorfoses, chegamos a criar instituições, temos uma separação de poderes, temos um parlamento, temos partidos políticos, temos sociedade civil, etc, etc. Isto existe, isso é um ar de democracia. Mas, ao mesmo tempo, temos consciência de muitas lacunas e muitos problemas com que a nossa democracia está confrontada. Então, escolhemos isto para todo o ano e depois escolhemos tema por tema para cada mês. E nós vamos buscar na cidade, ou alguém que passou aqui, o Eduardo Oliveira uma vez participou, uma vez veio o livro Sansone aí da Bahia que participaram pessoas que estão
em outros países africanos ou na Europa, o que nós fazemos é identificar a pessoa que pode melhor nos elucidar sobre um tema determinado. Essa pessoa chega, depois de nos ter dado um pequeno texto que nós lemos e analisamos, até com suporte biográfico, a pessoa apresenta num período máximo de meia hora e logo a seguir nós entramos todos numa grande discussão, numa mesa redonda, em que nos confrontamos. E só depois do encontro é que nós determinamos o tema da sessão seguinte, para tentar dar continuidade ao tema, que pode ser aprofundar, chamar outra pessoa, ter uma outra perspectiva, mas vamos construindo. Quer dizer que nós temos um tema geral para todo o ano, mas os temas, na sucessão dos meses, vamos construindo juntos e vamos juntos convocando a pessoa que melhor pode nos ajudar a refletir sobre o tema que nos interessa. Qual a relação que o senhor vê entre a filosofia africana, a afro-brasileira e também a luta de emancipação dos gêneros, feminismo ou mulherismo? Eu faço essa pergunta porque parece que todas essas perspectivas lutam por um tipo de emancipação em relação ao oral europeu. Dentro da filosofia africana, eu percebo que há algumas questões que a filosofia afro-brasileira não coloca como tão centrais. Por exemplo, a questão do racismo. Muitas vezes os estudantes que eu recebo na Unilab de Guiné-Bissau, eles nem se compreendiam como negros, vão se compreender como negros no Brasil, né? E as questões de gênero também são questões que muitas vezes são vistas como novidade. Como se houver essa relação da filosofia africana com essa filosofia afro-brasileira e com os questionamentos sobre gênero, feminismo, mulherismo, etc.? Olha, eu penso que há uma dimensão do panafricanismo que nos é comum. E essa dimensão do panafricanismo tem cedido no seu aspecto negativo. É como se nós existíssemos como comunidade em oposição a uma história da opressão comum. Escravatura, colonialismo, dominação, inferiorização, periferização, etc., etc. Esta é uma parte da história. Porém, se nós formos simplesmente lutando com o Ocidente, continuamos a fazer do Ocidente o perno central da nossa existência, até da nossa própria comunhão. É o que eu digo muitas vezes quando a gente diz desobediência epistemológica, por exemplo. Estamos a dizer, em primeiro lugar, que alguém falou antes de nós. E que essa pessoa que falou se outorga o direito de dizer uma palavra e uma palavra tem que ser ouvida. E, de facto, ela foi ouvida. E é porque ela foi ouvida que nós decidimos, se não nos convém, por isso vamos desobedecer. Mas continuamos a dar uma primazia, pelo menos cronológica, à palavra imposta do exterior. Ora, o que nós temos que aprender a fazer é reivindicar uma palavra nossa, dita por nós, sem nos preocuparmos, mas sobretudo dar primazia à palavra dita por outra pessoa. Ora, o conceito do panafricanismo, quando nasce, ele nasce com um conteúdo de resistência. O primeiro congresso de 1900, o texto escrito por Dubois, que secretariou esse congresso, dizia unidade e resistência. O que estava em causa? A escravatura tinha acabado em 1865 nos Estados Unidos e 20 anos depois no Brasil. E no mesmo ano em que acaba a escravatura no Brasil, há a Conferência de Berlim, onde as terras são ocupadas e ocupa-se a parte da África do Sul, onde os boers matam os chamados hotentotes que estavam lá. E as pessoas viam com medo o retorno da grande opressão que a escravatura representava. Mas nós saímos, vamos chamar assim, nós saímos desta priorização do Ocidente na construção das nossas próprias identidades. E, neste sentido, o percurso do Senghor é muito exemplar. Senghor fala do encontro de dar e de receber. Quer dizer que nós, africanos, não vamos ao encontro de mãos vazias. Temos alguma coisa a dar. Temos alguma coisa a trazer para a construção de uma história humana um bocadinho mais humana do que aquela que temos assistido até agora. Nós temos uma maneira de estar no mundo que é de natureza a contribuir para uma humanização maior do mundo. Então, o que nós temos que fazer não é simplesmente identificarmos e sermos parceiros simplesmente pelo aspecto negativo da história que o Ocidente nos fez subir, mas é sermos portadores de uma alternativa mais humana da história mundo como nos é dado a viver e nos é dado a assistir. Isto me parece extremamente importante. Agora,
a maneira como este percurso libertário, como eu chamo, eu digo que o que é conotativo principal do percurso negro, do percurso africano, mas até podia ser índio, é a busca de liberdade. Porque a nossa reflexão emerge, engoda, num processo de confrontação e de conflito em que nós somos os oprimidos. Por isso, o que é que procura um oprimido? É a própria liberdade. As nossas histórias, os nossos percursos, que seja na América Latina, que seja na Ásia, que seja na África, são buscas de liberdade. Por isso, se existe um paradigma fundamental do pensamento africano, é sem dúvida nenhuma a busca da liberdade. Ora, como é que essa busca da liberdade se desdobra? Ela se desdobra diferentemente. É que, para nós moçambicanos, a busca da liberdade, até muito pouco tempo atrás, era a independência política. Para a África do Sul, a busca da liberdade era o fim do apartheid e condições iguais em termos de raça para todos os cidadãos. No Brasil, é toda a história que foi praticamente menosprezada. É a história da opressão que continua, é a pobreza da maior parte dos negros em relação aos brancos, é a história de luta por oportunidades, que também nos Estados Unidos tem mais ou menos o mesmo tipo de valência. Quer dizer que esta busca da liberdade desdobra-se de maneira diferente. Esta é a coisa que me parece importante dizer. Ora, quando você me põe a questão, por exemplo, da história feminista, da luta das mulheres, é preciso dizer o seguinte: se você olha para a história de Moçambique, em Moçambique, em 64, começa a Guerra de Libertação. E nesta Guerra de Libertação estão lá homens e mulheres. Nós temos um dia para as mulheres moçambicanas. E essas mulheres eram parceiras e companheiras do homem na luta pelo combate para a milícia política. Quer dizer que a Frelimo, já durante o tempo da guerra, depois da independência, a igualdade absoluta em termos de lei entre homens e mulheres é completamente indiscutível. Uma mulher, só para dar-lhe um exemplo, na Suíça, uma mulher pode fazer o mesmo trabalho que um homem e ganhar menos que um homem porque é mulher. Em Moçambique isso é impossível. Duas pessoas que exercem a mesma profissão, elas têm o mesmo tipo de salário. Em Moçambique há pilotos mulheres negras, o que no Brasil vocês não têm, nem sequer pilotos brancos, ainda menos um piloto que fosse negro e que fosse uma mulher. O chefe do nosso parlamento é uma mulher. Até pouco tempo atrás, o primeiro-ministro era uma mulher. Quer dizer que, no quadro da lei, no quadro jurídico legislativo, a igualdade entre homem e mulher é absolutamente inscrita na lei. Agora, o nosso problema é que alguns dos nossos costumes culturais apresentam-se ainda desfavoráveis às mulheres. Eu costumo brincar, dizer que Moçambique tem uma situação muito extraordinária. É que no sul de Moçambique, as tradições são pela poligamia. O homem pode ter muitas mulheres. Mas no norte é a poliandria. São as mulheres que podem ter muitos homens. Quer dizer, os processos de luta pela igualdade de homens e mulheres não se inscrevem eles não se manifestam no quadro da lei, porque a lei é muito clara. E todo aquele que fizesse violência contra a mulher, desse um salário mais baixo, que fosse insultuoso, a lei pune esse tipo de coisas. Isso faz com que, digamos assim, a reivindicação e a postura da mulher brasileira, exatamente pela situação em que se encontra, não seja igual à postura que nós temos face a esse tipo de problemas. Uma última pergunta nessa primeira parte, depois a gente tem 3 questões mais rápidas, mas eu queria que você comentasse um pouquinho o conceito que eu achei muito interessante, que é o conceito de porguês, de pobre mais burguês. Porque eu acho que é uma coisa que é comum também aqui no Brasil, esse tipo de ostentação do individualista também. O que significa, o que contexto o senhor criou esse conceito de burguês? É muito simples. Como eu estava a dizer antes, nós temos uma elite política, posso acrescentar também uma elite econômica, que no fundo depende do miserabilismo e da boa vontade dos ocidentais. Os nossos ministros, nossos governantes, muitas vezes são de mãos estendidas para ir pedir dinheiro ao FMI, ao Banco Mundial, ou à comunidade internacional, seja o que quiser. Mas você, quando olha para o nível de vida deles, olha, os carros são Mercedes, viajam em business class, têm casas enormes, têm camisas Yves Saint Laurent, há uma vontade enorme de ostentação. Então você, de um lado, anda a mendigar, é o pobre, que está todos os dias a correr atrás de esmolas, mas, por outro lado, você quer ter uma aparência, uma apresentação
que parece que vive na Suíça ou em Los Angeles e você foge praticamente à condição real das pessoas que estão em volta de você e aos quais você supostamente devia estar a servir. É isso que eu chamo o porquês, quer dizer, é o pobre, mas quer dar-se velhiidade da burguesia. Se você olhasse uma reunião de reitores de universidade, quando a gente chega lá, você podia dizer que está numa passagem de modelos, para ver o tipo de casacos, de fatos, de camisa que a gente tem, para não dizer o nível dos carros, onde estar lá Mercedes com chofés, com guarda-costas. Então, esta contradição de ser mendigantes, sempre de mão estendida, mas a querer ostentar e viver daquilo que você mesmo não tem e nem sequer produz. Eu fiquei pensando numa possibilidade de uma perspectiva, uma analogia em relação à filosofia. Assim como você tem a miséria da filosofia, você teria uma espécie de porguês da filosofia. Eu vejo isso muito no contexto brasileiro, onde a ostentação de um vocabulário e de teorias exógenas é colocada como a capacidade de pensar. E muito pelo contrário, o contexto pouco interessa para quem faz esse tipo de ostentação. Isso vale muito para o Brasil, como a filosofia aqui não foi cobrada da filosofia uma contextualização. Parece que isso não faz o mínimo sentido da filosofia africana, onde desde o início da implementação da filosofia do processo de independência, depois do processo de independência, foi necessário contextualizar a filosofia, né? Pensar o contexto, né? Uhum. Mas isso tem a ver, essa analogia que eu fazia quando eu dizia que os portugueses tinham um complexo de inferioridade. Parece que o pensamento oficial filosófico brasileiro vive também de complexo de inferioridade. Eu fui falar uma vez com um reitor, fiz uma conferência aí na Bahia e havia aí gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, mesmo da Bahia. A primeira coisa que perguntam é: você trabalha com quem? Com Heidegger, com Wittgenstein? Porque se você não trabalha, se eu digo como Dimbe, por exemplo, você já não é filósofo. Para você ser filósofo, tem que trabalhar com Sloterdijk, por exemplo. Se você é especialista do pensamento cínico Sloterdijk, se você trabalha com Agamben, você é filósofo. Com Heidegger, mas se você trabalha com um africano, se o ponto de partida é a África, então você não pode ser. Mas isso quer dizer que eles vivem num complexo de inferioridade. Porque o professor da Alemanha, Freiburg, em Breisgau, de Berlim ou da Heidelberg, quando ele pensa a filosofia a partir do contexto em que ele está. Ele não pensa na pessoa que vive na Bahia ou que vive numa favela no Rio de Janeiro. Então, por que eu, para pensar, tenho que me refazer sistematicamente ao alemão, ao francês, ao inglês ou ao americano? Isso significa que eu estou a viver complexo de inferioridade. Isso significa que eu não me tomo a sério a mim mesmo. Isso significa que eu só existo na medida em que eu sou digamos assim, faço eco àquilo que é pensado pelos outros, na sua própria particularidade, nas suas próprias circunstâncias. Eu concordo muito com o senhor. Inclusive, eu fiz um texto sobre a filosofia africana e filosofia brasileira, dizendo que a gente precisava aprender esse modo de fazer filosofia, essa contextualização, né, como um dado necessário. Eu ia dizer assim, muitos pensadores latino-americanos, mas também africanos, são simplesmente caça de ressonância do que pensam os europeus. Então, esses não são filósofos. O filósofo é aquele que se pensa e pensa a partir da própria realidade, e não é aquele que é uma caixa de ressonância sobre o pensamento dos outros que responde à própria particularidade. Primeira, o que é filosofia? A filosofia é uma busca primeiro da nossa autocompreensão, a nossa inserção no mundo cultural, no mundo histórico que é o nosso. Eu gosto muito desta frase, que a filosofia é o próprio tempo apreendido por conceito. Nós vivemos uma época e o filósofo é aquele que, no meio de toda, digamos assim, uma gama de informações que o mundo nos traz, tenta apreender aquilo que é o essencial, que, digamos assim, é o mais explicativo do tempo em que nós vivemos. O filósofo é amigo do seu tempo. Mas eu acrescento sempre esta frase de Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou obrigado a ser filósofo, amigo do meu tempo, da minha particularidade linguística, cultural, situacional, etc, etc. Eu não sou japonês, mesmo se penso o meu tempo pode ser o mesmo tempo de japonês,
mas a circunstância através da qual eu penso o meu próprio tempo me é particular. Então, para ser filósofo, temos que pensar o nosso tempo, mas temos que pensar o nosso tempo a partir das nossas circunstâncias. O senhor citou Ortega y Gasset, me veio lembrança que quando eu estava lendo Mucatianadas, eu me lembrei também do Ortega y Gasset, do Meditações do Quixote. Mas isso é outra coisa, só para dar essa lembrança também. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Olha, o filósofo que mais me marcou, isso pode parecer contraditório, é o Filomeno Lopes. Porque com ele nós entramos, não era um ensino que vinha de cima para baixo, mas nós nos confrontamos e juntos aprendemos a construir uma coisa a partir daquilo que tínhamos aprendido, das várias fontes de nossa formação, de nossa inspiração. Vínhamos de uma língua comum, estudávamos de uma língua comum, tínhamos professores, alguns eram os mesmos, tínhamos percursos diferentes, mas penso que com Filomeno Lemos engodamos um percurso quase, vamos chamar assim, pretencioso e pedante. Nós não queríamos repetir a filosofia dos outros, nós queríamos ser filósofos. Mas uma coisa que nos caracterizava é que não se tratava de dizer vamos fazer filosofia para chamar-nos filósofos, mas queríamos fazer da filosofia um esforço de dar respostas aos problemas com que os nossos países estavam confrontados. E uma das nossas bases de conversa partida era o chamado CONIACP, que era o grupo que unia os 5 líderes dos países de língua oficial portuguesa e militaram pela independência política. Por isso, alargar-nos a um diálogo mais longo com o pensamento brasileiro, o pensamento afro-brasileiro, para nós resultou quase uma evidência. Qual a filósofa ou filósofo favorito? Olha, eu nem tenho filósofo favorito. Eu sou como um pescador que vai, aqui estou perto de uma praia, que lança rede no mar e vai buscando um bocadinho diferentes tipos de peixe, porque o objetivo é dizer que muitos filósofos tinham alguma contribuição, tiveram e têm uma contribuição importante, mas no fundo, há uma série de filósofos que têm muito a dizer. Mas se eu tivesse que dizer o nome, ia dizer Diógenes. Por quê? Ia dizer que esse Diógenes, porque o Diógenes está com aquela lâmpada acesa que vai ser retomada por Nietzsche e vai iluminando no claro a busca do homem. E penso que é aquilo que tem estado a fazer esses últimos anos. O senhor já me deixou com a pulga atrás da orelha sobre até que ponto essas perguntas que eu fiz têm alguma perspectiva já eurocêntrica, porque eu pergunto para um filósofo ou filósofo favorito, o filósofo que mais me impressionou, e não tem esse sentido de comunidade também, que na sua resposta ficou evidente. E até quando o senhor fala de Diógenes pensava a filosofia como modo de vida, algo que era incomum também, né? Então tem esse aspecto. Professor, no final a gente sempre faz indicações de filmes, de livros que o senhor quer indicar para o ouvinte. O que o senhor quiser indicar? Eu estou a acabar um livro, vou ficar só no último livro que estou a escrever, que já está pronto, é sobre Eduardo Mondlane. E o título do livro é um programa. O título vai ser Mondlane Regressa ao Futuro. Eu estou convencido que nós temos uma série, sobretudo na crise de lideranças atuais com que estamos confrontados, temos pensamentos extraordinários, pensados em todas as nossas diásporas, em todo o nosso continente, por grandes líderes que nos encanalaram no caminho das liberdades e que hoje estão esquecidos. E que essas pessoas são um passado, muitas vezes não ultrapassado, e por isso são suscetíveis de ser convocados para um debate de futuro. Tivemos problemas de comunicação no final da conversa com o professor Severino Goenha, mas eu queria deixar como indicação para os ouvintes o livro Lomuco, do nosso entrevistado, que está disponível para compra como e-book. Quero indicar também o podcast Pensar em Comum, feito por Goenha, e a entrevista que o autor deu para o podcast Vozes da Unilab, falando sobre os impactos da Covid-19 no território africano. Fechando o episódio de hoje, vocês vão ouvir a canção Descolonização, da Erleone Have Sete Cabeças, do grupo de hip-hop Bota Fala. Voici la voie du progrès, je cite. Autoroute, les écoles, sans oublier les hôpitaux. Téléphone international.
nationale, télévision, boîte de concert, voici le progrès du pays. Voici c'est que la liberté, travailler sans revendiquer, servir sans protester, aimer sans érotisme, créer sans vangadisme, parler sans admirer. Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Não eras nada, continuas nada, mas só de te fazer acreditar que alisando chega lá, que o meu Deus te salvará. Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? O seu progresso é só mirar em minha direção. Faça-me o seu espelho, generoso que sou, advogarei por ti perante meu Deus. Sua gente será gente e copiar a minha gente. Eu te prometo, mas você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? Você me deve obrigado, você não acha? E destruir antigas e velhas ideologias e mentiras. A narrativa agora é outra, é nossa. O passado embranquecido deixou marcas e feridas, e nós seguimos mudando o rumo dessa história para manter a tradição, fruto de nós som. Não tá comendo capaz, não viste no colhas, não consiroda, para contar nossa história. E de boca a boca criamos o nosso hip-hop. Criamos o nosso hip-hop. Abrir um jogo, não caiam nas ciladas dessa gente, oh meu povo, assim funciona a Matrix, sem muita dar nas vistas, inventando mentiras e falsas ideologias. Não falas língua deles, tu és analfabeto, mas fazes o contrário, chama-se progresso. E dizem que ser civilizado é não comer com as mãos, fazem crer que ter cabelo black é falta de moral. No vosso progresso não há relativismo, e é dessa forma que caminha o neocolonialismo. É hora de mudarmos essa realidade. O progresso não está no padrão, está na diversidade. Disseram que ia nos civilizar. Direitos negados, liberdade conquistada, a paz é uma incógnita e tudo é suspense. Arquitetura camuflada, sem dor e nem piedade, o sistema nos esmaga. Queremos o que é nosso, por direito, escrevendo a nossa história e luta para que crie nós. Dizemos basta injustiça, mimimi, mimimi, que liga no dicas por nota fular. Mimimi, mimimi, que liga no dicas por nota fular. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.